Olá, chicos, buenos dias, sextou. Sextou é dia de quê? De aula de espanhol, tá certo? Então, como eu já havia dito para vocês nas nossas últimas aulas, a gente ia iniciar conteúdo novo, tá? Conteúdo gramatical novo. Então, hoje eu venho com alguns assuntos para vocês, sempre aquelas orientaçõezinhas que eu sempre digo. Escreve no caderno, tá? Nota no caderno tudo, o que for para anotar, que são assuntos que vocês vão precisar numa atividade, em uma prova, em uma revisão, numa videoconferência. Quando a gente for fazer também, eu sempre gosto de estar fazendo perguntas para vocês, então coloquem no caderno, tá? Coloquem tudo no caderno, até se for o caso, se quiserem, até a explicação, algum detalhezinho da explicação, vocês coloquem também. Como vocês estão assistindo vídeos, né? Vídeo é mais fácil, que dá para dar a pausa. Então vocês dão uma pausa, anota, coloca aquela observaçãozinha, que fica melhor e fica mais claro para vocês, para não haver tanta dúvida, tanta dificuldade, tá? Então, bora para a aula. Bom, então hoje a gente vai ver o uso do verbo gustar, tá? Mesmo ele sendo um verbo, ele existe alguma conjugação especial, alguma forma especial de conjugação, tá certo? Que é isso que a gente vai aprender e vai ver hoje. Então vão anotando, tá certo? Lembrando que isso é assunto de prova, tá bom? Primeiro, uso do verbo gostar, tá? Tudo eu coloquei aqui para vocês em português, certo? Para ficar mais claro a explicação. O verbo gustar tem uma estrutura especial em espanhol, tá? Ele tem essa estrutura especial. Uma oração padrão nesse idioma é formada por sujeito, verbo e complementos, como os objetos direto e indireto. A gente vai aprender na prática, tá bom? Nessa ordem, no caso de gustar, o primeiro elemento da oração é um pronome do objeto indireto, seguido pelo verbo gostar, conjugado sempre em terceira pessoa do singular ou do plural. A coisa da qual se gosta vem ao final da oração. Exemplo, vamos falar. O que é que está resumindo aqui? Vou resumir o que é que está dizendo aqui. Na sequência, quando eu vou, o verbo gostar, ou gustar, ele é para expressar, assim, o que a gente gosta. Quando a gente vai dizer o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, de beber, de praticar, de estudar, de escrever, esse tipo, tá? Então, nessa conjugação, nessa estrutura especial da língua espanhola, esse verbo gustar, ele vai apresentar, primeiro, esse objeto indireto, antes do verbo. Esse objeto direto ele vai servir como um complemento, como uma ajudinha do verbo. E esse verbo ele sempre vai vir conjugado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, certo? E em seguida, o verbo vem aquilo em que se gosta. Exemplo, tá? Vamos para o exemplo. Me gusta hablar espanhol, certo? Me, aqui, me, está sendo esse objeto indireto, certo? Objeto indireto. Por que indireto? Porque ele está nos levando ao sujeito. Aqui ele está dando o sentido do sujeito, aquele que gosta de falar espanhol, certo? Gusta, aqui vem o verbo conjugado na terceira pessoa do singular. E hablar espanhol é aquilo em que se gosta, certo? Então, me gusta hablar espanhol. Aqui está a frase completa. Ele está explicando um gosto dele, tá? Com o verbo gostar, não se usam os pronomes pessoais do caso reto, ou seja, aqueles pronomes pessoais tônicos em espanhol. Esses pronomes são usados na função de sujeito em uma oração. Quais são esses pronomes? Eu, tu, usted, ele, ella, nosotros, vosotros, ellos ou ellas. Certo?
aqueles que a gente aprendeu no início do ano, pronomes pessoais. Nessas frases, eles não aparecem como preposição, eles vão fazer a função do sujeito, tá certo? Eles vão fazer a função do sujeito na frase. Mas, como vimos, a estrutura do verbo gostar é especial, tá? Em vez disso, é obrigatório usar os pronomes de objeto indireto, correspondente a cada pessoa do verbo. O que quer dizer? Se omite esses pronomes pessoais, que eles são objeto direto, tá? Eles são o nosso objeto direto. E se colocam no seu lugar esses pronomes de objeto indireto. Ou então, no caso do espanhol, a gente conhece ele como pronombres átonos, certo? Pronombres átonos. Pronombres retos, né? Pronombres retos, eles são os pronomes pessoais que a gente conhece. Eu, tu, ele. E os pronombres átonos são esses que a gente vai ver agora, certo? Me, te, le, nos, os ou les, certo? Cada um conforme o pronome pessoal, na primeira pessoa dos pronomes. Por exemplo, as três pessoas do singular, eu, tu, ele. Então, me, te, les. A primeira, segunda, terceira pessoa do plural, que são nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Então, nos, os, les. Esses aqui são pronomes de objetos indiretos, tá? Pronomes de objeto indireto, ou então pronombres átonos, tá? É comum em espanhol usar também pronomes de objeto indireto precedidos da preposição a no início de uma oração com o verbo gostar. Tal uso é opcional e sua função é atribuir ênfase à oração. O que quer dizer? Existem alguns pronomes de objeto indireto que eles precisam dessa preposição a. Quando você quer dar mais ênfase à frase e deixar mais claro ainda o sujeito, certo? Ou aquela ação. Que são a mim, a ti, a ele, a ella, a ustedes, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas e a ustedes. Porém, ao se usar esses objetos indiretos com essa preposição a, necessariamente a gente também vai precisar usar os outros. Ó, exemplo, a mim me gusta, né? A mim me gusta ir al parque con amigos. A ellos les gustan las uvas, né? A ellos. Então, para a gente dar mais ênfase à frase, que a gente poderia usar perfeitamente. Me gusta ir al parque con amigos. Les gustan las uvas. Porém, para deixar a frase mais clara e mais objetiva de quem é o sujeito que está praticando aquela ação, a gente usa esse objeto com a preposição a, tá certo? Depois dos pronomes de objeto direto, tá? Depois dos pronomes de objeto direto, vem o verbo gustar. Diferentemente de outras conjugações, gustar é flexionado exclusivamente em terceira pessoa, do singular ou plural. O que quer dizer? Quando a gente vai expressar um gosto, a gente não pode usar eu gusta, tu gustan, certo? Ellos gustan, nosotros gustamos, vosotros gustais, ellos gustan, certo? Que seria o correto da conjugação do presente do indicativo, certo? Do verbo conjugado no presente do indicativo. Aqui a gente está expressando um gosto, então ele vem necessariamente flexionado
somente na terceira pessoa do singular e do plural, tá? A forma singular do verbo é gusta, necessariamente gusta. Ele vai vir com as preposições. Usada quando a coisa da qual se gosta é um substantivo no singular ou um verbo no infinitivo, certo? Se aquilo que a gente for falar estiver no singular, certo? A gente usa apenas gusta. Exemplo, tá? Por sua vez, a forma plural gustan é usada quando a coisa da qual se gosta é um substantivo no plural ou vários substantivos no singular, certo? Quando a gente vai dar um substantivo que ele está no plural, ou então a gente vai apresentar mais de um substantivo no plural, então a gente usa gustan. Também o verbo no plural, porém na terceira pessoa, tá? Exemplo. Le gustan las manzanas. Né? Aqui, manzanas está no plural. Então, necessariamente eu coloco o verbo também no plural. O que quer dizer a frase? Ela gosta das maçãs. Certo? Olha a diferença da frase em português para a frase em espanhol. Ela gosta das maçãs. Em espanhol, le gustan las manzanas. Outro exemplo. Me gustan el café y el té. Aí existe dois substantivos no singular. Mas eu estou mostrando que eu gosto dos dois. Então, me gustan el café y el té. Porque eu estou apresentando que eu não gosto só de um, eu gosto dos dois. Tá? Então, nesses casos, a gente usa o verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Tá? Nossa atividade. A atividade dessa semana é simples. Vou colocar para vocês duas questões, certo? Vou explicar as questões e vocês vão escrever no caderno e me mandar a foto dessa atividade, tá? Primeira questão. Escolha a oração correta entre as duas opções. Vocês vão ler cada alternativa dessa e vão escolher uma delas. Qual é a correta? No caso, aqui, você só vai escrever a que você achar que está correta, tá bom? Escrevam de lápis grafite, porque depois, se for necessário corrigir, é mais fácil. E na segunda questão, escolha o pronome correto entre as duas opções. Ó, cada frase, certo? Cada frase vai apresentar dois pronomes. Então, vocês vão escolher o pronome correto. Do mesmo jeito, escreve apenas o pronome que vocês acharem que seja o correto, de lápis grafite. Porque se precisar corrigir depois, tá mais fácil. Tá bom? E sempre, como eu digo a vocês, toda aula que a gente está reforçando, todo esse conteúdo ele deve estar no caderno. Tá? Ele não é um conteúdo que só é para vocês assistirem essa videoaula. Não, é para vocês colocarem ele no caderno. Porque vocês colocando ele no caderno, evita erros em uma prova, em uma atividade que precisa ser feita na hora, para vocês precisarem reforçar para uma aula. Por exemplo, nas aulas eu gosto de estar fazendo perguntas. Então, com a atividade no caderno, esse conteúdo no caderno, fica mais fácil de vocês lembrarem, tá bom? Então, né? Depois da aula, tudo no caderno, todas as observaçõezinhas. Se tiver atividade, coloca no caderno também. Se precisar me mandar a foto, me manda, tá? O que eu estou sentindo muita falta de vocês é isso. É a falta das fotos das atividades, o retorno de vocês. Que aí eu não sei como é que tá. Alguns me mandam frequentemente, outros acabam esquecendo, eu preciso cobrar. Então, fez ali naquela hora, me manda automaticamente. Não deixa para depois. Caso a gente deixar para depois, é um motivo a mais da gente esquecer, passar despercebido, tá bom? Então, quem ainda está com a atividade atrasada, certo? Quem ainda não me mandou a atividade do segundo bimestre, a gente já está no terceiro, certo? A gente já iniciou o terceiro, já vai para a terceira aula do terceiro bimestre.
Mas tem gente ainda que não me mandou do segundo. Ainda está a tempo, tá? Ainda não coloquei a nota no sistema. Depois que colocar a nota no sistema, infelizmente não tem como mais, tá bom? Então, quem não me mandou, manda, tá? Cheiro para todo mundo. Até a semana que vem com a nossa próxima aula.